Tem receita que nasce da memória e que leva o gosto da nossa terra. Um prato tradicional do Pará se transformou num petisco delicioso. Você vai conhecer quem faz quibe de maniçoba. Bom, bolinho de maniçoba, todo mundo já conhece, tem vários lugares aqui de Belém. Mas quibe, Dani, qual é a diferença de um para o outro? Na verdade, assim, a maioria dos bolinhos são feitos com a base de arroz e um pouco de farinha. O quibe é com a farinha do quibe, literalmente é um quibe. Eu troco parte da receita por maniçoba. Né? Eu brinco que a gente faz toda uma mistura e realmente sai um quibe com sabor de maniçoba. Ainda tem recheio? Tem. Quando eu levei para Portugal, eu levei o mini quibe, ele não tinha recheio. Mas quando eu pensei para o mercado, eu pensei em vender um quibe. Gente, quibe árabe tem que ter recheio, né? Aí tu pensa no quibe de maniçoba, também tem que ter recheio. Ele é super recheado. Eu digo a parte mais nobre da maniçoba, tá? Porque normalmente é charque, bacon, calabresa, o chouriço e o paio. E assim, você falou Portugal, por quê? Os portugueses conheceram primeiro, então? Conheceram primeiro. Na verdade, em 2024, eu fui para uma fitura em Portugal, a convite do Estado, para representar o Pará, na Feira de Turismo de Lisboa. E aí, a única exigência da secretaria é que fosse levado bolinho de maniçoba. Eu disse, não, bolinho eu não vou levar não, porque eu não vou... Na verdade, para eu levar o bolinho, eu ia fazer lá, né? Aí... A Daniela é preguiçosa. Aí eu disse, não, eu vou levar alguma coisa que já vá pronta daqui, que não corre o risco de eu não entrar com a maniçoba. Então já tinha que sair pronto, porque maniçoba é uma coisa que não entra em outro país assim, a maniçoba como maniçoba. E aí já foi como se fosse industrializado. E aí começou mais ou menos como fazer, aonde fazer, que fazer. E daí surge o quibe de maniçoba. E lá na Feira de Turismo em Lisboa, foi sucesso? Quantas vezes eu subia com a bandeja e frio, tá? Porque eu fritava às 4 da manhã para servir ao meio de 1 hora. Quase que gelado. Quantas bandejas eu colocava, quantas bandejas eu ia embora. Eu acho que, se não me falha a memória, eu levei mais de 1000 para 5 dias de feira. Então ali já veio aquela, opa, aí quando é bom surge a história do mercado, o que fazer de diferente? Né? Porque quando o balcão veio, ele veio para resgatar a marca Lá em Casa, mas a gente entendia que dentro do mercado ele não ia ser um Lá em Casa, né? E teria que ter alguma coisa muito inovador para que a gente chamasse atenção, porque o público mais antigo conhece a marca, mas o público novo não, os jovens não conhecem. A maioria dos jovens de 20, 21 anos já não frequentaram Lá em Casa, como eu digo, uma geração de 30, 35 anos para cima. Para fazer um bom quibe de maniçoba, tem que saber fazer maniçoba muito bem. Eu digo que também é um segundo desafio. Eu acho que dos salgados, tenho certeza que dos salgados que eu vendo aqui no mercado e que eu produzo, ele é o mais trabalhoso, o mais chato de fazer e o mais caro de fazer. Ele não é o mais caro para vender, mas ele é o mais caro para fazer. Por quê? Eu não uso para fazer a maniçoba eu tenho que usar todas as carnes. Mas para fazer o quibe eu não uso todas as carnes. Eu uso parte dela, né? Dani, mas então por que tu usa só o que tu vais usar para fazer? Porque não vai dar o gosto que eu preciso que dê na maniçoba. E se eu não fizer uma excelente maniçoba, eu não tenho um bom quibe. Afinal, ela aprendeu a fazer maniçoba. Com a vovó, na verdade, foi com a vovó. Né? Eu digo que 90% da comida regional foi o papai. Mas teve pratos muito emblemáticos que foi na casa da vovó. E eu conto que, para mim, fazer qualquer coisa, eu digo que a maniçoba toma ou tu odeia, né? Primeiro porque tu come com o olho e maniçoba não é bonito. Segundo, que para a Daniela, que cresceu dentro dessa cozinha, porque assim, o Lá em Casa era na casa da vovó. Então, eu cresci na casa da minha avó, aonde as coisas eram feitas. A doceria em cima, o restaurante embaixo. Só que a maniçoba, quando eu era criança, a gente não comprava pré-cozida. Então, gente, maniçoba fedia. Os 3 primeiros dias para sair o ácido cianídrico,
fedem, não é um cheiro agradável, tá? E eu passei a minha infância inteira sentindo esse cheiro. Eu não comia maniçoba até os 21 anos. Eu não botava na boca pelo cheiro, não era pela aparência. Papai me ensinou a comer maniçoba. Mas é muito bacana como os chefes aqui, acho que a gente consegue se reinventar, mas sem perder a identidade. sem perder essa Exatamente. base. Eu acho que aí foi quando o meu grande exercício, já no Lá em Casa e depois quando eu saí dele, é entender que a tradição não pode morrer. E eu sempre bati isso. Se você não souber como faz tradicionalmente a comida, a inovação daqui a 10 anos vai ser horrível, porque você perdeu a base. É nunca esquecer de onde viemos. Exatamente, é isso que a única coisa que eu digo assim, o meu único receio de hoje, qualquer pessoa querer inovar com um ingrediente que é muito particular do Pará e da Amazônia, é não entender da onde ele vem. E você transformar ele numa coisa que não cabe, né? O açaí como o sul toma, eu entendo. Comer a maniçoba em forma de quibe, para quem não é daqui, e para quem é, mas para quem não é, para ter a primeira experiência é legal, como um bolinho é legal. Mas dizer que isso é maniçoba, Jamais. entendeu? E deixa eu até contar uma coisa para vocês, porque tem o quibe de maniçoba aqui, mas tem um bolinho de vatapá também, que também não é igual ao dos outros lugares. Não, até quando a gente lançou, crítica de Instagram, isso já existe. Existe. Só que o meu é feito 100% de vatapá. Você não tem outra coisa a não ser o vatapá. E é recheado com camarão seco. Então pronto. Quer comer um prato tradicional, mas com outra forma? Outra forma. Mas eu tenho o Vem tradicional também. Então pronto. Você come o bolinho de vatapá, mas eu tenho vatapá. Você come o quibe de maniçoba, mas eu tenho a maniçoba. É prato principal e sobremesa, ou entrada e prato principal. Você escolhe. Quem cozinha também conta a história. E a Daniela nos mostra que inovar também é uma forma de preservar a nossa cultura. O sabor do Pará não é só receita. É herança, é afeto, é identidade. É o que nos faz sentir que estamos em casa. Gostaram? Então, até o próximo Quem Faz.